O Inconfidências de hoje recebe a escritora e professora Ana Elisa Ribeiro. Mineira de Belo Horizonte, Ana Elisa Ribeiro tem mais de 20 anos na carreira literária. É autora de livros infantis, poesias, crônicas e textos acadêmicos. Mestre e doutora em Linguística pelo FMG, coordena o programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens do Cefet Minas. Ana Elisa Ribeiro, prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por abrir a sua casa para a gente poder conversar hoje. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Ana, você tem mais de uma dezena de livros publicados em diferentes gêneros. Já escreveu obra infantil, tem poesia, tem crônica, tem textos teóricos, acadêmicos. Enfim, você transita por diversos gêneros e linguagens. Essa transição, esse caminho, foi natural, é natural ou é uma escolha deliberada? Eu acho que as duas coisas, mas é mais natural no seguinte sentido. Eu gosto de escrever, ponto. Gosto de escrever. Então, quando, por exemplo, eu comecei na poesia, comecei ali igual todo mundo ali no final do caderno, né? Na poesia de amor, na rima, naquela rima fácil ali com, sei lá, adolescente. Depois eu fui aprendendo, acho que tem uma abertura para isso, sempre li muito, gostava de ver como é que o cara constrói isso e tal, uma admiração muito grande pelo texto bonito, né, pela palavra, pelo português. Então eu fui escolhendo por aí, eu achava impossível fazer outra coisa, porque eu queria fazer estritamente o que eu gostasse de fazer. Bom, embora toda essa multiplicidade de gêneros e linguagens, você tem uma predileção pela poesia. Você começou lá, talvez nunca tenha saído de lá, já li em algumas ocasiões que até a sua crônica é contaminada pela sua poesia. Enfim, para além de tudo, você é mais poeta? Eu acho que até o contrário também, que a poesia está muito na crônica, uma crônica... No caso da crônica, eu gosto de ser aquele cronista que faz umas coisas menos temporais, menos marcadas, né? Eu não sou comentarista, isso que eu quero dizer, eu não sou comentarista de nada. Eu gosto justamente do que vai atravessar algum tempo. Mas a minha poesia também é muito crônica, porque tem essa coisa do dia a dia, uma coisa meio da observação e tal. Eu acho que é um pouco o mesmo olhar. Mas na hora de fazer, a construção é outra, né? E eu não sei se eu sou mais uma coisa que outra, não. Uma coisa que eu tenho que mudar a chave, às vezes, assim. A poesia eu nunca saí dela, porque eu acho um gênero que me encanta muito, me interessa mais, né? Eu fico muito intrigada, assim, com um texto bonito, bem feito. Eu estava lendo um livro há pouco tempo de um cara contemporâneo que eu falava, como é que o cara tem essa sacada, né? Porque tem que vir tudo tão junto ali. O que você quer dizer, qual é ruim, mas o conteúdo daquele negócio encaixado com uma construção linguística que dá um efeito X e que chega num resultado que ninguém mais faria. Né? É uma coisa muito legal. Assim. Isso me deixa... emocionada. Então a poesia acaba me... Acho que a poesia tem mais essas coisas para mim. Recentemente você foi envolvida em uma polêmica, e eu acho que a expressão é essa mesmo, foi envolvida e não envolveu-se, porque um poema seu, Ciúminho Básico, foi distribuído, foi compartilhado em uma escola municipal de Santa Luzia, e houve um equívoco da professora ao apresentar o seu poema, que tem um conteúdo mais adulto para criança de 10 anos, e também houve um erro dos meus pares na imprensa que esqueceram as aulas de apuração e fizeram um papel extremamente esdrúxulo. Sendo você escritora, mãe e professora, 3 personagens... Inclusive professora de muito jornalista? Personagens que estavam envolvidos nessa história, o que significou para você? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E era isso mesmo, porque... Quando eu soube antes da coisa acontecer, eu soube assim, eu fui a Santa Luzia para um evento literário feito com muito esforço, com muito carinho. Fui lá falar para essas crianças sobre gostar de ler. Não era nada de ciúminho básico, nem nada.
Acontece que a gente escreve, e no meu caso escrevo para um monte de público, né, para um monte de gênero, como você disse. E os meus poemas, os meus textos, as minhas crônicas, eles estão por aí, estão publicados. E a professora apresentou, né, disso que eu estava falando, apresentou 3 poemas meus, que ela pegou na internet em algum lugar, para essas crianças, só que esses 3. Aliás, a imprensa esqueceu dos outros 2 completamente. Teve algum momento no Facebook que eu falei, gente, aproveita e lê os outros. Né? Eles se fixaram num deles, que é um poema que fala, é uma mulher muito ciumenta, é um poema irônico, o título dele, né, Ciúminho Básico, é uma ironia com o que ela está fazendo ali. Uma mulher muito brava, de ciúme de alguém, e fala palavrão. Palavrão é assim, parte do corpo, que eu duvido que as pessoas chamem pelos nomes científicos, quando elas estão em casa, quando elas, né? E aí daí uns 3 dias, foi o tempo dessa coisa chegar em algum lugar aí, em alguma autoridade, não sei onde, e chegar na imprensa. Quando chegou na imprensa, deu no rádio de manhã e foi a cascata, né? E é uma cascata mesmo, porque dali os jornalistas começaram a ligar em série, assim, queriam me pegar em algum lugar, em qualquer lugar, na minha casa, no meu trabalho, onde fosse, para eu falar alguma coisa, e essa eu morria de medo, porque o que eu dizia era editadíssimo, né? Ficava uma frase ali, eu disse mais do que aparece, mas é o problema do leitor e da formação para as linguagens, né? As pessoas não sabem como aquilo é feito. Elas não sabem como um jornal é editado, por exemplo. Elas não têm noção, elas olham, elas assistem aquilo ou escutam aquele texto como se fosse aquilo mesmo, como se aquilo não tivesse direcionamento nenhum, não tivesse um filtro, uma ideologia, etc. Isso é lamentável, mas é uma coisa de educação, de uma maneira mais geral, né? De formação de pessoas para as linguagens, né? Para você ficar mais esperto com as linguagens. Né? E isso não vai acontecer tão cedo. E aí eu ficava ali pensando como é que eu podia me defender, porque eu fiquei surpresa com a maldade de algumas coisas. Assim, eu não tenho culpa, não é essa questão. Há mais de 20 anos eu publico coisas, escrevo, participo ativamente disso. Nesse circuito, eu não quero ser arrogante, não. Eu quero só me defender. Eu sou uma pessoa que tem algum respeito dos meus pares. As pessoas, eu não sou uma figura que chegou ontem, eu faço coisa, eu milito nisso. Quando eu faço um projeto legal de distribuir, eu e o Bruno Brum, por exemplo, distribuir livro de poesia, 60 mil livros no ano para a população de Belo Horizonte, ninguém fala. Né? E aí vem um jornalismo, o que é isso? Chamar de jornalismo é até meio sacana, assim, mas... E não apura nada, não sabe quem é, não recorre a nada e trata a coisa como se eu tivesse uma culpa enorme de ter escrito uma coisa que foi... É para ser lido mesmo, mas talvez não para um menino de 10 anos, dependendo do menino, né? De fazer isso numa escola é realmente arriscado. Você tocou no assunto de formação de leitores, e você tem dedicado boa parte, para não dizer praticamente toda a sua pesquisa, como professora, como pesquisadora, como coordenadora de um programa de pós-graduação em estudos de linguagem, a essa questão do letramento, das formas de leitura, da formação dos leitores. E esse ano saiu um dado da FEComércio do Rio dizendo que no ano passado 70% dos brasileiros não leram um livro sequer. Isso é um beco sem saída, porque aqui a gente está falando de uma plataforma só, que é um livro, mas considerando, abrindo isso para o que você disse sobre formação para as linguagens, a coisa fica ainda pior. Tem saída esse negócio? Não sei. Não sei se em vida eu vou pegar isso, não. Mas, assim, eu não sei. Porque falar só em livro também é complicado, né? Porque aí dá zero, ou dá perto disso, né? Como a gente vive A gente, assim, nós aqui, né, que é outra mania nossa, que mora na capital, que tem banda larga, blá, 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 falar como se o país inteiro tivesse a mesma situação. Não tem, né? Mas considerando essa população urbana e tal, as pessoas leem multiplataforma, né? Estão toda hora com um negócio na mão, um celular, um tablet, uma coisa assim, lendo alguma coisa. Eu não sei se elas não leram nada.
podem ter lido muitas coisas, mas geralmente a gente está falando de ler literatura, né, e ler livro. Aí já vai, esses níveis aí vão baixando. Talvez no Brasil, eu arrisco dizer que desde sempre, né? Nunca foi um nível muito alto. É uma pena, há uma tentativa de que outros suportes consigam chegar mais, né, nos leitores, nos usuários, no que for, por meio de outros equipamentos, né? Livro, eu acho que o livro tem uma coisa específica nele, aquela história vai acabar, não vai acabar, eu nem gosto de entrar nisso, porque eu acho que tudo fica aí. A gente precisa usar todos, né? A gente tem um cenário mais complexo. Assim. Esse letramento ele é mais complexo. Se antes você tinha um negócio para fazer, hoje você tem 10. E você precisa ser competente neles todos, né? Se, por exemplo, essa pesquisa da FEComércio tivesse sido feita só com adolescentes, o resultado seria extremamente diferente. Era outro, eu acho. Adolescente, sei lá, vamos pensar um público assim, filtradinho, né? Adolescente, menina. Uhum. Tem um lance assim das mulheres terem escolaridade um pouco mais alta, enfim. Há uns dados de que as meninas, elas aumentam esse nível aí, né? Parece que as mulheres leem um pouco mais, se dedicam aos estudos um pouco mais e daqui a pouco vão, né, se graduando e fazendo. Menina, adolescente, tal, com X tipo de livro, talvez, infelizmente, poucas autoras, tem uma lista aí, né? É outro número. Outro número. Tem menina que lê a série inteira, assim, ainda compra a edição de capa dura, a edição de não sei o quê. Mas os outros elementos transmídias. Então é outra coisa. Pois é, pensando nisso, mas a perspectiva intergeracional, porque se essa pesquisa fosse feita com adolescentes, bom, é uma outra geração completamente diferente, inclusive do letramento, da formação, dessa geração anterior que foi objeto dessa pesquisa. Dá para dizer ou para especular que essa geração agora, hiperconectada, vai ser melhor leitora que a geração anterior? Eu não acho, não. Porque essa coisa de ser melhor leitor depende de outras. A gente vê resultados ruins. Você tem muita conexão, muito acesso, mas não tem competência para entender tudo aquilo lá. Essa compreensão aí, ela nem depende muito de em que você lê. Né? Não é porque o cara tem um tablet que ele ficou mais inteligente que todo mundo, ficou mais competente, não ficou. Então, a pessoa aprender a ler quer dizer várias coisas, em termos de habilidades que ela precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver muitas coisas para ela ficar competente naquele evento ali, né? Evento de letramento, né? É uma expressão da área, assim. E ela faz isso com o texto. Tem uma pesquisa minha já, né, de mais tempo, mas a gente via isso, assim, as pessoas lendo jornal na tela, lendo jornal impresso, né? Seu doutorado. E é básico. É o seguinte, quem não sabe ler, não lê em lugar nenhum. Pode dar o que quiser pro cara, ele não tem as habilidades para entender o texto que ele está lendo. Foi uma coisa que eu fiquei chocada com essa imprensa, nesse caso aí do filminho básico. As pessoas não sabem conectar o poema ao título dele. É incompetência isso aí. Isso é uma questão, e você vê os resultados do Enem, para dizer, né, para falar de uma das formas de percepção disso aí, dessa formação leitora e tal. Os resultados do Enem não são bons, tem outros que são internacionais, como o PISA, por exemplo, que o Brasil está sempre nas lanternas lá do resultado. Então, não é uma questão só de suporte, né? As pessoas precisam ler melhor e aí elas vão usar isso em todos os suportes que elas tiverem lá, os recursos que elas tiverem. Mas eu acho que o menino não é automaticamente melhor leitor porque ele é hiperconectado. É natural que as mulheres se identifiquem mais com o seu texto, porque você sempre está falando sobre o universo feminino, obviamente, a partir do olhar da mulher. Ainda existem poucas mulheres falando de si e do seu próprio universo, porque por que as mulheres se sentem tão atraídas ao seu texto? Provavelmente é porque elas se sentem muito identificadas com ele. Ainda existem poucas autoras que fazem isso?
Acho que não. Porque na hora que você falou, eu lembrei da Ana Cristina César, que era super íntima, né, com as coisas. Então, eu não sei. Eu acho que não é nem... É difícil falar isso, porque eu falando do texto que eu leio como meu, não é... O que eu percebo das reações de algumas pessoas que me contam, né, como reagem a algum texto meu, é assim, tem uma coisa das mulheres gostarem e por uma identificação do tipo, você teve coragem de dizer isso que eu não consegui formular ou não teria coragem de dizer. Como eu estou sempre falando, não apenas... o olhar só pode ser feminino, né? Mas eu estou sempre falando das relações humanas e principalmente, né, relação humana, estou dizendo porque eu incluo aí pais e filhos, né, sei lá, mas outras, e principalmente das relações amorosas. No meu caso, eu estou sempre falando de relações amorosas heterossexuais e de pais e filhos, etc. e tal. E aí a pessoa identifica uma coisa ali, por exemplo, ciúme é um tema recorrente que eu só notei depois desse episódio, mas é recorrente. Então é um tema que me incomoda, é alguma coisa que me incomoda na minha vida, é uma coisa que eu acho uma paixão humana, um negócio muito intenso, muito difícil de controlar. Ciúme é uma coisa que me intriga, então toda hora tem um negócio lá, né, que pega no ciúme, o ciumento, da voz do ciumento ou da voz de quem sofre o ciúme, como vítima do ciúme. E esse é um tema que está aí, qualquer jornal. O dia do super que não for a minha capa, vai ter lá um cara que matou a mulher porque ela terminou. Esse ciúme é um negócio. Só que eu dou um jeito dele ficar um pouco mais sarcástico, tem uma ironia, tem até humor ali naquela mistura. Então, eu acho que há uma identificação com esse tipo de coisas. Os seus textos, e você já deixou isso transparecer aqui em algumas respostas, os seus textos sempre são conversas, ou sempre são dialogais. Há sempre a sensação de que você está conversando com o seu leitor, com o seu interlocutor. Isso é um traço característico, inclusive, do nosso lugar de fala, que é em Minas Gerais. Essa conversação, esse diálogo, essa chamada ao diálogo, é de alguma maneira a sua mineiridade escorrendo pelo texto? Não sei. Você acha mineiro tão dialogal assim? Gosta de conversar. Gosta de conversar, não sei, talvez. Eu acho que tem mais a ver com uma opção por escrever fácil, que é uma opção acadêmica também. Outro dia eu achei um cara, porque aqui no Brasil a gente assim, você tem que sempre se fundamentar em alguém, que a gente não pode falar nada. Né? O que a gente fala não vale, tem que ter um... E eu achei um cara aí, famosão, bacanão, que fala a mesma coisa. Eu falei, esse cara vai me salvar, né? Porque é uma escolha. E também a minha grande amiga, uma pessoa importante na minha vida acadêmica, que é a Carla Coscarelli, professora da UFMG, que faz a mesma opção. Assim, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está escrevendo, então você escreve de um jeito muito entregue. Assim. Eu não tenho interesse em escrever uma coisa que ninguém entendeu. E tem gente que tem interesse em fazer isso, né? Cada um com seu interesse, cada um com o seu público também. Mas, assim, eu acho que tem essa opção. No meu texto acadêmico acontece a mesma coisa, já me falaram isso sobre um texto científico. Nossa, eu li um artigo seu e parece que você está falando ali, parece uma palestra. Gosto dessa opção. Eu prefiro as construções que são... Eu não estou dizendo que é um texto muito liso. Não, pode ser um texto bonito, um texto que deixa as pessoas encantadas até. Nossa, que bonito, como é que você falou isso? Mas eu quero que as pessoas entendam. Então eu tento escrever de uma forma... às vezes eu uso uma palavra difícil, às vezes eu uso um palavrão, né? Às vezes eu uso uma palavra super banal para todo mundo, mas a maneira de engatilhar aquilo ali precisa, para mim, ser comunicativa. Ana, nosso tempo é muito rápido. Acabou. A gente poderia ficar aqui falando mais horas sobre vários assuntos, porque teriam assuntos de sobra, mas eu quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou, foi um prazer conversar com você. Eu desejo muito sucesso, muitos mais livros em diferentes plataformas, enfim, muitos mais textos. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, nós também agradecemos e voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Um abraço e até lá.